agradecer o deputado Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul, pela intervenção. Passa a palavra agora, portanto, ao Luiz Alberto Bataiola, diretor da Federação Interestadual dos Trabalhadores dos Correios. Bom dia. Bom dia. Gostaria de começar cumprimentando o deputado Leonardo Monteiro, agradecendo o requerimento que deu origem a essa audiência pública, em nome do qual cumprimento os parlamentares presentes, cumprimentar a todos os companheiros do movimento sindical aqui presentes, todos preocupados, como nós, com o momento que a nossa empresa atravessa. A audiência coloca como nome, como questão, a situação atual dos Correios. Eu acho que essa situação já é, diria, sobejamente conhecida, tanto do movimento sindical e setista, como de boa parcela dos políticos, principalmente aqueles que assumem suas responsabilidades e seus compromissos com a coisa pública. Mas eu acho que a gente precisa avançar essa discussão. Ficar aqui esgrimindo números por parte da empresa e por nossa parte, cada um de nós temos as nossas razões, nós vamos defender as nossas, não vai chegar àquilo que nós efetivamente queremos, que é o quê? As soluções. Eu acho que a gente precisa avançar um passo e começar a procurar as soluções, até porque o Correio precisa de medidas de curto prazo para poder começar a voltar a recuperar a sua credibilidade. E aí eu vou, como representantes dos trabalhadores e setistas, como cidadão e eleitor, usar o meu direito de dizer que nós esperamos que essa casa, que é a casa da democracia, que deve ser a casa do povo, que é o órgão máximo da representação democrática, porque aqui são eleitos realmente aqueles que representam o povo, né? Para não se omitirem nessa discussão, para que essa audiência pública não caia em ouvidos moucos, ou que apenas deem as considerações que eles julgam ser necessárias com devido respeito às suas conveniências políticas. Eu acho que nós precisamos assumir um determinado compromisso. É esse o Correio que nós queremos? Se é esse o Correio que nós queremos, o que nós precisamos fazer? Primeiro, para mantê-lo. Segundo, para melhorá-lo. Para começar a mantê-lo, precisamos recuperar receitas dessa empresa que foram indevidamente retiradas dos seus cofres, que foram os dividendos que o governo levou a mais dessa empresa, e que hoje fazem uma falta brutal para nós, porque são justamente essas receitas que poderão colocar a situação da empresa em uma situação financeira melhor e poderão, finalmente, depois de tantos anos, como o Rivaldo bem colocou aqui, finalmente começar a investir de novo, procurar novos produtos. A nossa empresa sempre teve pessoas com capacidade de raciocinar, de criar projetos e de transformar esses projetos em ações lucrativas para a empresa e com conteúdo social, principalmente para os menos favorecidos desse país. Aqueles que defendem que essa empresa deva perder as características que ela tem de estatal, pública, de qualidade e serviço ao povo, para mim, cometem um crime de lesa pátria. E com o devido respeito a todos que estão aqui, mas eu acho que os senhores precisam se posicionar com relação ao senhor Eduardo Bolsonaro, que infelizmente quer ressuscitar o projeto do senhor Regis de Oliveira, que é de retirar o monopólio postal da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O monopólio o Correio tem justamente como contrapartida a universalidade da prestação do serviço postal. Uma recompensa por estar em todas as cidades e nem sempre ter lucro nessas cidades. É justamente por isso. Os senhores precisam dizer para si mesmos e para aqueles a quem os senhores representam
se convém tratar essa empresa como uma estatal necessária a esse país, como nós sabemos que ela é. Essa casa, para aqueles que apreciam a democracia, principalmente para aqueles que passaram pelos anos negros da ditadura. Eu nasci em 1957, o golpe militar ocorreu em 64. Eu fui votar para presidente com quase 30 anos de idade. E eu me lembro quando essa casa era a grande protagonista dos debates nacionais. Me lembro das discussões sobre a emenda Dante de Oliveira, que restaurava as eleições diretas. Me lembro da questão aqui debatida no Senado, que começou sobre a questão do divórcio, que foi uma discussão que envolveu o país inteiro. Essa casa, infelizmente, ela está indo a reboque do Executivo e do Judiciário. Eu acho que ela precisa recuperar o seu protagonismo como a real casa de leis do país, como quem faz os projetos, e não apenas referendar projetos que vêm do Executivo. Toco nesse ponto, porque eu acho que essa situação dos Correios vai dever muito a isso, vai dever muito à vontade da representação política, da representação do Legislativo. Porque a situação do Correio, se a gente for ficar debatendo ela, a gente vai atravessar o dia. Nós vimos a exposição do Diese, a infinidade de tópicos, as contradições entre o que a empresa diz e entre o que nós conseguimos constatar de dados. O que nós precisamos é ter o bom senso e, primeiramente, procurar os recursos que mantenham essa empresa a curto prazo, em atividade, sem prejuízo aos seus trabalhadores, que já pagam um prejuízo enorme com a atual circunstância. O nosso presidente costuma, às vezes, colocar que o absenteísmo do Correio é muito alto. Eu diria que eu dou graças a Deus por não ser mais alto do que ele é. Porque a pressão que os nossos trabalhadores sofrem, a sobrecarga de trabalho que eles têm enfrentado, é de moldes a considerar o porquê que esse absenteísmo não é ainda maior. Porque não bastasse os nossos trabalhadores terem que trabalhar por ele e por mais outros, porque, como vimos aqui, virou moda no Correio os programas de demissão incentivada, sem realizar concursos para substituir essas vagas. E como os comparamos aqui, apesar de toda essa crise, o número de objetos postados não tem diminuído de forma significativa, o que significa dizer que os que ficaram na empresa estão tendo que trabalhar por eles e aqueles que saíram. Ora, senhores, ser humano não trabalha por dois e nem a máquina. A constituição física nossa é limitada por natureza. E quando ela é sobrecarregada, é óbvio que ela sente um impacto e que isso provoca problemas de saúde. Não bastasse tudo isso, tem a cobrança, tanto dos gestores como da população, para a qualidade do nosso serviço, acrescentando o problema psicológico, e some-se a isso a insegurança que ainda reina no país, e no qual o Correio é profundamente afetado. São muitos os funcionários vítimas de assalto, tanto carteiros quanto atendentes. E aí, querem que essas pessoas que realmente construíram essa empresa abram mão dos seus benefícios, abram mão do plano de saúde que tanto precisam nesse momento, para pagar o preço da crise que se instalou dentro dela. Desculpa se eu me excedi, senhor, e a todos aqui presentes. Mas eu só finalizaria dizendo uma frase bíblica, Marcos 7, versículo 4. A todos os senhores que têm cargos,
porque eu tenho compaixão da multidão. Muito obrigado. Agradecer ao Luiz Alberto, presidente da Federação Interestadual dos